Segunda coisa, melodia. Peguei essa foto aí que passou naquele HD também. Isso aí é aí, em Vitória. Eu não me lembro qual é o nome, é numa igreja em Vitória, eu não me lembro qual é o nome da igreja. Isso foi nos anos 1990. Tem tempo aí. Se bobear, tem algum de vocês aí No nessa... Jardim Camburi, na Igreja Jardim? Batista de Camburi. Então, Jardim Camburi. Se bobear, tem algum de vocês aí sentado nesse coro aí. Eu lembrei dessa foto por causa de melodia. Mas então, olha essa característica aí. Olha o que está acontecendo aí. Alguém me falou, Eduardo, você quer vir aqui? Você vai reger um curso, você vai ensaiar, sei lá, um ensaio na sexta, um ensaio no sábado e vocês vão cantar no domingo. Cara, é uma roubada isso aí, né? É maior trabalho difícil isso aí para a gente fazer. Mas vamos embora. É jovem, tá, gosta de desafios, não sei o que, a gente vai lá e faz. Chega lá, você tem um coro desse tamanho. Qual é a primeira providência que você tem que imaginar? Primeiro, antes, você tem que imaginar esse negócio. Eu tenho pouco tempo para trabalhar, eu tenho um coro de um monte de gente que não se conhece, porém, eu tenho um coro de muita gente que tem uma habilidade com música, porque era provavelmente um encontro de regentes de coro. Vai ser muita gente que vai cantar junto. Olha quantas características envolveram a escolha do repertório, que não são características de lista, de escolha por compositor. E a primeira coisa que eu imaginei nesse dia aí foi o seguinte: tem que ter melodia para as pessoas cantarem. Então, a segunda análise nossa, olha, a primeira coisa que a gente falou, texto. A segunda coisa que a gente está falando é a melodia. Qual é a questão melódica? Qual é a importância da melodia aí? Primeiro, a gente vê o desenho. Pessoas têm as melodias, quando são mais cantáveis, quando tem melhor capacidade de adaptação para as pessoas, são melodias cujo desenho é linear. Você vê, a voz humana tem facilidade com grau conjunto e tem facilidade com menores intervalos. Se a gente pega melodias que têm muitos intervalos, a gente pode ter algum problema com isso. É comum, às vezes, a gente ouvir arranjos arranjos que funcionam muito bem no total, principalmente arranjo jazzístico, de harmonia muito complicada. A gente vê assim as melodias, beleza, uma melodia numa voz está fluindo perfeitamente. E depois, para dar conta do acompanhamento jazzístico, não sei o que, nas outras vozes, as outras vozes vão pulando assim, ou então vão fazendo coisa muito cromática, vão fazendo coisas que não fazem muito sentido. Então, o sentido da melodia em todas as vozes é algo a gente analisar no repertório. E o tipo de linha que isso desenvolve. Depende da situação, a situação, é o contexto que determina essa história. Esse contexto aí, muita gente, pouco tempo, não nos conhecemos, vamos tentar fazer um negócio que dê mais capacidade melódica para todas as vozes. Eu já não me lembro mais qual era o repertório que a gente estava fazendo nessa época, mas eu imagino que isso tenha essa se eu não me engano, não foi aquele africano. Louvai ao Senhor, o seu santo nome, aleluia. Vamos para outro negócio. Então, falamos de texto, falamos de melodia. Outro parâmetro para a nossa análise é a textura. Textura é a coisa principal. E vou contar um segredo para você. Toda música que você olhar, coral, ela vai ter uma dessas 4 texturas. Ou ela é uma melodia acompanhada, em que o coro todo faz um negócio, tem uma melodia que faz, geralmente no soprano, faz a melodia principal e o coro faz o acompanhamento. Essa é muito comum em arranjos de música popular, onde o arranjador gosta de botar a linha do baixo imitando o baixo, a linha do soprano cantando a melodia e o resto fazendo enchimento. Aí fica a linha do soprano sempre cantando a melodia, a linha do baixo sempre cantando tum, 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 e o coro e o tenor com o contralto ficam fazendo lá, lá. Isso é fácil arrumar um acorde nesse negócio, só que é chato, né? Então é uma coisa que você tem que ver na melodia. Segundo, polifonia. Polifonia mais típica que a gente vê é a polifonia imitativa, não é? Cânone, fuga, isso é um tipo de textura diferente. Ela é um tipo de textura que engana a gente. Tem muita gente que pensa assim, estou começando um coro agora, vou botar logo um cânone para poder ser fácil para todo mundo. Engano, hein? O cânone, às vezes, é de difícil aprendizado para um coro iniciante. Olha, eu sempre pensando em tipo de repertório com relação ao tipo de coro. Homofonia é aquela do hino, né? Aquele que todo mundo canta melodias diferentes, porém articuladas na mesma hora, na mesma forma.
e monofonia é o famoso uníssono. Toda peça tem texturas diferentes, 90% delas tem mais de uma textura em momentos diferentes da peça. Importante para a gente é entender isso aí de acordo com o nosso coro. Então, o que a gente está fazendo aqui? De novo, eu não estou dando para vocês uma lista de repertório. Ah, existe essa peça, existe aquela peça. O que existe, o que não existe, você consegue ver sozinho muito mais fácil. Eu estou tentando facilitar e organizar uma forma da gente olhar esse repertório por partes, por aspectos musicais diferentes e poder, então, contextualizar o repertório que a gente está olhando com o coro que a gente tem, para entender o que pode ser melhor, o que pode ser pior, mais rápido ou mais lento, mais fácil ou mais difícil. Harmonia. Harmonia tem uma questão muito importante, que é o sistema harmônico. No nosso caso, a gente vai olhar sistema harmônico só duas possibilidades. Ou a gente canta música que é tonal, ou a gente canta música que é modal. Tem outro. O sistema tonal é um sistema que começa a ser difundido no período barroco, ou só nós estamos falando do século XVII para o século XVIII, e só no início do século XVIII ele é finalmente codificado. O livro Tratado de Harmonia Tonal é um livro do século XVIII, 1722. O camarada chamado Rameau, Jean-Philippe Rameau, compositor francês, escreve esse livro, Tratado de Harmonia Tonal. Alguém aí sabe qual é a principal premissa do sistema tonal? Eu vou falar. Você está num lugar que é a tônica, vai para um lugar que é a dominante e volta para um lugar que é a tônica. Ninguém fica tranquilo quando ouve uma música que começa na tônica, vai para a dominante e termina. Fica todo mundo nervoso. O público não sabe nem por quê, mas ele fica nervoso, porque falta para a gente o sentido de resolução, que é voltar para a tônica. Essa é a ideia número 2 que está aí, do sentido de tensão e repouso. Há outras possibilidades, viu? Esse jeito do sistema tonal de fazer repouso, tensão e repouso, ele acontece de formas diferentes em outros tipos de repertório. Você quer ver um exemplo? O mantra indiano. Qual é a base do mantra indiano? É a repetição. É um troço que se repete, 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 repete. Repete tanto que essa tensão e repouso do sistema tonal se dissolve. Ela fica de um outro jeito. A gente perde um pouco esse sentido de organização que a gente tem na cabeça. Como é que eu sei disso aí? Tem que analisar o teu repertório. Para onde ele vai? Isso não acontece. Essa música que o Paulo lembrou, por exemplo, é uma música modal. A música modal não tem essa característica de dominante tônica, mas cabe a nós entender aonde é o clímax dessa história. Isso, para a gente, é fundamental. Aonde essa música começa aqui, para onde ela vai e depois para onde ela volta. Aliás, deixa eu contar uma coisa para você. Tem um camarada que chama Sid Fields, S-I-D, Sid Fields. O livro dele é o livro sagrado de quem escreve filme em Hollywood. Todo roteirista de filme da Sessão da Tarde que você vê é Sid Fields, é baseado em Sid Fields. E esse cara fala isso. Você tem que ter muito definido o teu começo, o clímax da história e o final da história. Claro que ele mostra ainda outros momentos, mas por que ele fala isso? E por que a gente vê um filme na Sessão da Tarde e você sabe mais ou menos até o que vai acontecer no filme? Porque nós, seres humanos, organizamos a informação que a gente recebe de uma maneira organizada. E essa maneira, essa narrativa tem um início, um clímax, um início, uma tensão, um clímax e um final, um repouso. Curiosamente, lá no livro do Fields, quando eles organizam roteiros de cinema, esse pedacinho final chama coda também. E aí é uma outra história a gente fazer esse tipo de análise. Mas isso é uma coisa importante. E, por fim, a gente está acostumado a ouvir que dissonância é coisa que você só usa com coros mais desenvolvidos, com coros mais experientes. Aí vão poder cantar dissonância. Depois de muitos anos de experiência cantando, fazendo coros com quem nunca cantou em coro antes, eu posso dizer uma coisa para você. Isso é uma mentira. Dissonância é difícil só para quem ouviu falar que dissonância é difícil. Para quem nunca ouviu falar que era difícil, eles cantam e falam, estou cantando aí, qual é o problema? Então, a gente, às vezes, atrapalha um pouco a história.